Ok? Fernando Teixeira da Silva, sou professor do Departamento de História da Unicamp e fui diretor associado e diretor do AEL por mais ou menos 4 anos e pouco, não me recordo muito bem. É uma satisfação enorme poder falar sobre uma instituição pela qual eu tenho um carinho muito grande, né? Bom, acho que a primeira coisa que eu gostaria de registrar é que o AEL, né, ele é uma instituição que pertence ao IFISH. Ele acompanha, né, também a evolução do próprio Instituto. Quando ele surge nos anos 70, ele está profundamente marcado por uma identidade, né, que ele carrega até hoje, mas o AEL sempre ficou muito visto como o arquivo dos estudos e da documentação anarquista, dos anarquistas, da esquerda, dos movimentos sociais, do movimento operário, né? Um projeto inicial do AEL, se não me engano, no começo dos anos 80, liderado pela Déia Fenelon, pelo Paulo Sérgio Pinheiro, né? Tinha por título a história da industrialização no Brasil e em São Paulo, né? Quer dizer, isso dava bem a marca da época em que novos movimentos sociais, né, surgiam na virada dos anos 70 para os anos 80, e isso evidentemente teve, né, uma importância muito grande na criação, na definição de um perfil, né, uma identidade para o arquivo. Então acho que esse é um primeiro aspecto que deve ser marcado. Era um momento em que surgiam novas instituições, né? Os movimentos sociais procuravam estabelecer também uma espécie, um novo repertório, né, de temas, de problemas, que interferia diretamente na própria concepção que se tinha sobre a história dos trabalhadores no Brasil, né? Então era uma instituição voltada para a história dos trabalhadores, das suas lideranças, né, das organizações de esquerda, né? E aquele era um momento que colocava uma série de questões novas para a historiografia, né? Entre elas a própria noção de classe, quem era trabalhador, né? Uma retomada, um outro olhar, né, de uma história que era muito mais uma história de sujeitos do que uma história de estruturas, né? Tudo isso fazia parte de um debate que foi se acumulando desde então. Ao mesmo tempo, o IFISH se diversificou, cresceu, as linhas de pesquisa, algumas, né, se solidificaram, outras surgiram. Então não é à toa que, se você der uma olhada, por exemplo, em fundos e coleções, né, você vai perceber que hoje já são mais de 100 fundos e coleções, né, somados os dois. Então o que você tem é uma diversidade enorme, né, de acervos. Isso poderia, de uma certa maneira, significar uma perda da identidade do AEL? Eu diria que não, porque o AEL não é um arquivo, ele é um centro de documentação, né, que está vinculado ao Instituto, e o Instituto criou, né, como eu havia dito, novas linhas de pesquisa, novos temas e problemas. Então nós temos acervos desde temas vinculados à antropologia, né, própria documentação da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, temas muito caros à sociologia da cultura, né, da história da cultura no Brasil, por exemplo, teatro oficina, né, novos movimentos sociais que foram surgindo e ganharam uma cidadania acadêmica, como, por exemplo, vários acervos vinculados, né, a questões raciais, questões de identidade sexual, né? Então, por exemplo, os acervos sobre África, né? E aí é preciso chamar a atenção no papel que tem, né, o Michael Hall, professor do Instituto, que via FAPLivros adquirir uma quantidade enorme de novos acervos, novas fontes,
por exemplo, vinculados à História da América, né? Também ganhou um terreno importante no departamento de História. História da África, que é uma disciplina bastante nova, né? Então há uma quantidade muito grande de microfilmes, novas obras que foram adquiridas pelo FAP Livros e pelo empenho do professor Michael, né? E desde temas a respeito da cultura de maneira mais geral, teatro, cinema, a música, o movimento estudantil, né? Mais recentemente o Ministério Público do Trabalho, uma documentação fantástica sobre as relações precárias e muitas vezes análogas à escravidão que nós temos agora no AEL, né? E diria também outros movimentos, por exemplo, olhando aqui a listagem, né? O Grupo Somos, o Grupo Gay da Bahia, né? O trabalho, por exemplo, toda a documentação do Stanley Stein, né? Que veio para cá, uma produção sonora que gerou projetos, né? A partir daí a professora Silvia Lara, Robert Silene se envolveram nisso, né? Então eu acho que é uma coisa de mão dupla, ao mesmo tempo que o AEL, né, ele, de uma certa maneira, ele ajuda, né, a pensar o próprio crescimento do BIFISH. Por outro lado, é o crescimento do AEL, o desenvolvimento do AEL, né, que expressa em grande medida os interesses, né, seja dos departamentos, dos programas de pós-graduação, né, as novas temáticas que foram surgindo ao longo dessas últimas décadas, e ao lado disso um empenho, né, por parte da comunidade em geral, por exemplo, o tema dos direitos humanos, né, que é um tema muito caro ao AEL. A documentação do Brasil Nunca Mais, a documentação das mais procuradas, né? O AEL é muito visitado por conta dessa documentação, então ele também, né, tem um perfil, uma interface com a sociedade de maneira mais geral, né? E é claro que, ao mesmo tempo que essas novas vertentes, né, e preocupações intelectuais, conceituais, né, temáticas, refluem, né, para o AEL, o caminho inverso é verdadeiro, né? Então isso se multiplica em linhas de pesquisa, em teses, dissertações, monografias de graduação, né? No caso da relação do Departamento de História, mais especificamente do Secult, né, com o AEL, eu diria que teve uma influência, uma importância muito grande a presença do Sidney Chalub, né, como diretor do arquivo, porque ele comprou muitos documentos do Arquivo Nacional, né, documentos que tratam da experiência escrava, sobretudo no século XIX. Isso permitiu que nós tivéssemos aqui uma espécie de laboratório de pesquisa, né, com uma documentação fantástica, vários bolsistas envolvidos em bancos de dados, né, de onde saiu uma documentação realmente extraordinária, né. E com isso, de uma certa forma, redimensionou também o que nós pensamos ser a história do trabalho dos trabalhadores. Quer dizer, há muito tempo o Secult já chamava atenção para isso, textos pioneiros, lembram deles escrito pela Silvia, procurando romper com essa dicotomia, né, entre trabalho livre, branco, urbano do século XX e a escravidão, né, como se a escravidão se fizesse sem trabalho, né, e pensando como, de uma certa forma, estabelecer um diálogo entre diferentes períodos, né, com problemas semelhantes, né, e pensar a própria história da escravidão como parte da formação da classe trabalhadora no Brasil, né. Então, eu acho que o Secult teve um papel muito grande, né, para criar um acervo novo, mesmo que fosse reprodução de outros documentos, como do Arquivo Nacional, né, ajudava muito e ajuda no sentido de que os alunos não precisam, né, se locomover para o Rio de Janeiro e tem essa documentação aqui, muitas vezes processada, discutida coletivamente, né, por meio desses bancos e de projetos que são projetos coletivos.
Ao lado disso, os vários projetos temáticos, né, que o Secult desenvolveu e desenvolve. Atualmente esse projeto sobre formas diversificadas de trabalho, livre, escravo e compulsório, né? Daí resulta essa documentação, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, da 15ª Região, né? Então, é claro que o AEL se beneficia muito dos nossos projetos e, ao mesmo tempo, né, os nossos projetos acabam envolvendo vários alunos e outros professores, pessoas de dentro e fora da Unicamp, né, que dão vida a essa documentação na medida em que é uma documentação não só acessível, como organizada, né, e em torno da qual há muita gente pensando e trabalhando. Então, acho que essas são algumas das, vamos dizer, dimensões, né, dessa relação entre a AEL e FISH, departamento, e mais especificamente o Secult.